Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo, quinto domingo desse tempo pascal, queremos viver esse tempo de Lectio Divina. Aqui no Rio de Janeiro temos a alegria de viver um retiro das mulheres muito abençoado. E é verdade que com os apóstolos, com os homens, podemos aprender a ser mais mulheres. Essa diferença e complementaridade é muito importante e ela se torna muito educadora para o nosso ser mulher. Então, a todas as mulheres que estão em retiro, o meu desejo de um santo retiro e de um encontro profundo com a sua identidade, que não deve ser vivida em concorrência aos homens, mas em complementaridade. Nosso livro de vida, hoje no número 174, vamos ver que a nossa vontade é muitas vezes provada pelas tentações. As tentações não vêm jamais de Deus, mas do maligno, do mundo exterior ou da carne. Mas Deus pode usar das tentações para fazer-nos crescer. Deus pode usá-las como instrumentos pedagógicos para fazer-nos avançar no caminho da sua graça. São Francisco de Sales, na Filoteia, vai dizer: deste modo, o mundo, o demônio e a carne, vendo uma alma ligada ao Filho de Deus como sua esposa, armam-lhe tentações, sugestões, nas quais primeiramente o pecado lhe é proposto, depois ele lhe agrada ou desagrada e por fim ele lhe dá o seu consentimento ou as rejeita. E eis os degraus que conduzem à iniquidade, a tentação, o deleite e o consentimento. Os três movimentos diferentes podem ser observados quando a alma é tentada. A tentação. Certas tentações podem durar toda uma vida. Eles não nos tornam mais pecadores diante de Deus enquanto não nos agradam. Sofremos com elas, mas não temos que fazer penitência por causa delas. Algumas podem mesmo fazer-nos crescer no amor de Deus. O limite é a diferença entre sentir e consentir. São Francisco de Sales vai nos ensinar: desprezai as tentações, abraçai as tribulações. A deleitação surge quando sobrevém um início de prazer. A tentação não é mais somente uma simples tentação, mas o início de uma aceitação dos sentidos. São Francisco de Sales vai nos ensinar que a alma tem em si como que duas partes, uma inferior e uma outra superior. Tão frequentemente a parte inferior se deleita numa tentação sem o consentimento da parte superior. Gálatas 5,17, pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. Elas se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Romanos 7, 22 a 23, compraz-me na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. A deleitação se acaba por agradar a nossa alma exterior, não deve agradar a nossa alma interior. Somente a vontade assistida pela graça vai poder resistir e recusar ao provar desgostos e amarguras. São Francisco de Sales, e se te sobrevier alguma tentação e sentires algum prazer nela, não te perturbes absolutamente enquanto a tua vontade recusar o seu consentimento a uma coisa e outra, porque de modo algum ofendeste a Deus. Examinemos se o coração e a vontade têm ainda algum movimento de vida espiritual. E o consentimento, São Francisco de Sales vai nos dizer: algumas vezes uma única tentação nos põe em pecado porque somos a causa dela. Vendo isto, podemos compreender as recomendações frequentes de Jesus: vigiai e orai. Não nos basta vigiar, mas devemos exercitar o nosso coração à vontade de Deus e inclinar a nossa vontade para Deus. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, pois o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Exerçamos a nossa vontade para não consentir no pecado. Então esse número 174 vai ser de extrema importância, porque muitas vezes a pessoa diz: eu estou sendo tentado, eu já estou pecando. Não, a tentação não é o pecado. O que é o pecado é o consentimento a essa tentação. E vai nos explicar que como é que acontece esse consentimento? É de forma progressiva. A pessoa primeiro entra nesse deleite, quer dizer que ela entra de forma prazerosa nessa tentação que adentra os seus sentidos. Antes de atacar a tua vontade, a tentação vai atacar os teus sentidos. E aí
a alma vai sendo agradada pela tentação e ela vai se tornando ela vai consentindo com a tentação. Por isso, devemos vigiar e fortificar a nossa vontade para que a nossa vontade não venha a consentir com o pecado. Atos 14, 21 a 27, Paulo e Barnabé regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor em quem tinham crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfília. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para Átila. De lá, navegaram para Antioquia, de onde tinham sido entregues à graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegarem, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus tinha feito com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Vamos ver aqui Paulo e Barnabé confirmando o coração dos fiéis na fé, quer dizer, tornando-os firmes face às tentações, tornando-os firmes face a tudo o que pode ser portas para o pecado e abrindo para eles as portas da fé. Salmo 144, o Senhor é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, compassivo em todas as tuas obras. Que as tuas obras todas te celebrem, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas, para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é reino para os séculos todos e teu governo para gerações e gerações. Tão bonito perceber que somos chamados a não adentrar em caminhos de tentação que vão nos afastar da vontade de Deus, mas a entrar nesta forte vontade do Senhor que reina de séculos em séculos e se deixar governar com esse governo que vai de gerações em gerações. A vontade do demônio é nos tirar sobre dessa autoridade, que é a autoridade de Deus em nossas vidas, nos tentando com besteiras. Mas nós somos chamados a viver sob a autoridade de Deus. Apocalipse 21, 1 a 5. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte do trono que dizia: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. Se consentirmos com a vontade do Senhor, se consentirmos em ser essa nova terra e novos céus, se consentirmos ser como essa Jerusalém celeste que se deixa governar por Deus, olha a promessa. Seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá nem morte, nem luto, nem clamor, nem dor. As coisas antigas se foram. Quer dizer que o Senhor, verdadeiramente, Ele tem para nós uma beatitude eterna a qual nós devemos aspirar desde esta terra. Deixar o Senhor nos governar faz com que nós experimentemos já nessa terra o céu. João 13, 31 a 35, quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É bonito porque o sinal distintivo dos discípulos é a submissão a Deus e uma submissão que se traduz em amor recíproco. Amor a Deus e amor uns aos outros.
Hoje, como leitura patrística, temos os sermões de São Máximo de Turim, um bispo do século V, que diz assim: a ressurreição de Cristo é luz e vida para os mortos, perdão para os pecadores, glória para os santos. Por isso, o santo profeta nos convida a todas nós, criaturas, para a festa da ressurreição de Cristo, exultando e se alegrando neste dia em que o Senhor fez. Um santo domingo e que possamos experimentar e viver a palavra de Deus.